Elisa nunca tinha gostado muito de mudanças. Gostava de saber onde cada xícara morava, qual o barulho cada móvel fazia, qual vizinho batia a porta mais forte. O conhecido a acalmava. Por isso, quando precisou trocar de bairro, de prédio, de rotina, sentiu que arrancavam um pedaço dela e colocavam em qualquer lugar sem perguntar nada. Agora, estava num edifício antigo, de fachada clara e varandas estreitas, numa rua tranquila de uma cidade grande que ela ainda não tinha aprendido a amar. Antes de eu continuar essa história de duas vizinhas que não fazem ideia do quanto vão mudar a vida uma da outra, já aproveita para se inscrever aqui no canal Contos Sáficos, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras mulheres lésbicas e bi que merecem ouvir histórias de amor entre mulheres contadas com carinho. Isso ajuda demais esse espaço a crescer, fortalece nossa voz e faz essas histórias chegarem em quem precisa se sentir representada. Naquela manhã de segunda-feira, Elisa acordou antes do despertador. A luz atravessava a cortina fina com preguiça, espreguiçando-se pelo quarto ainda bagunçado. Caixas abertas, livros empilhados no chão, uma manta jogada no pé da cama. O ventilador fazia um barulho cíclico, como se estivesse tentando embalar o silêncio. Ela ficou deitada alguns minutos, tentando se lembrar de que lado ficava a cozinha. Mudança nova sempre embaralhava um mapa mental que tinha da própria casa. Levantou devagar, prendeu o cabelo num coque improvisado e foi até a cozinha. 2 canecas, uma colher, um pacote de café aberto pela metade. O cheiro começou a subir, misturando-se ao aroma de tinta que ainda pairava no ar. Elisa apoiou as mãos na pia e respirou fundo. Tinha 40 anos, algumas cicatrizes no peito, uma coleção de medos organizados, mas ali, naquela cozinha estranha, sentia-se quase adolescente de novo. Cidade nova, vizinhos desconhecidos, nenhuma história ainda escrita. Estava tentando se acostumar com o barulho do prédio. O vizinho que arrastava a cadeira a 7, a criança do 3º andar que corria no corredor, o elevador antigo que gemia quando descia rápido demais. Eram sons que com o tempo virariam paisagem, mas naquele começo tudo ainda chamava atenção. Foi então que ela ouviu a risada. Veio de cima, clara, solta, redonda. Não era gargalhada escandalosa daquelas que incomodam, era um riso que parecia sincero, aberto, sem freios, mas sem exagero. Um riso que lembrava sino em festa de interior, desses que tocam sem vergonha nenhuma. Elisa ficou parada, com a colher suspensa no ar. A risada continuou por alguns segundos, misturada com um comentário que ela não conseguiu entender. Depois, silêncio. Um pequeno eco no peito dela. Era estranho como certos sons atravessavam tudo. Aquela risada subiu pelo teto, desceu pelo coração, se espalhou pela cozinha como cheiro de bolo crescendo no forno. E sem saber por quê, Elisa sorriu sozinha, sem ter ouvido piada nenhuma. Pegou a caneca, foi até a janela da área de serviço e tentou olhar para cima. Via apenas a parte de baixo da varanda do andar superior, um vaso com uma planta caída de lado, um varal com algumas roupas coloridas, uma toalha pendurada meio torta. Nenhum rosto. "Bom dia, vizinha risonha", murmurou, como se o teto pudesse ouvir. Voltou para o café, mas o gosto parecia diferente. Não era o café, era o dia que tinha mudado um pouco de cor, sem pedir permissão. Os primeiros dias naquele prédio foram cheios da mesma mistura de estranhamento e curiosidade. Elisa trabalhava em casa, revisando textos para editoras pequenas, então passava muito tempo dentro do próprio apartamento. Tinha um cantinho montado perto da janela, mesa simples, computador, caderno, uma caneca cheia de canetas e uma luminária que devia ter aposentado há anos, mas insistia em continuar firme. Nos intervalos do trabalho, ela ouvia o prédio respirar. A portaria abrindo e fechando, passos apressados no corredor, carrinho de feira subindo de vez em quando, e algumas vezes ao dia, a risada. Sempre do andar de cima, nunca no mesmo horário. Às vezes de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite. Às vezes acompanhada de outras vozes, às vezes sozinha. Como se a dona daquele riso tivesse vendo algo sozinha e achando graça mesmo assim.
Elisa começou a perceber que passava a esperar aqueles momentos. Quando o dia estava pesado, os prazos apertados e os olhos cansados, ela fazia uma pausa proposital, levantava da cadeira, ia beber água e, por coincidência, ouvia a risada. Era como se o prédio soprasse um lembrete. Ainda existe leveza, você não está vivendo só dentro da sua cabeça. Uma tarde, enquanto organizava livros na estante, ouviu a gargalhada mais longa desde que chegara ali. Veio seguida de um som de música, um forrozinho animado vindo de cima, uma voz cantando desafinada, mas com entusiasmo. Elisa se pegou rindo sem querer, encostada na escada de 3 degraus, segurando um romance antigo na mão. "Quem é você?" perguntou baixinho, olhando para o teto. Imaginou possibilidades. Talvez fosse uma estudante, sempre cheia de amigas, rindo de qualquer besteira. Talvez fosse uma mulher que trabalhava em casa como ela, que precisava da própria leveza para não enlouquecer. Talvez fosse casada. Talvez morasse sozinha e preenchesse o silêncio com o próprio riso. Em todas as versões que criava na cabeça, porém, a dona da risada tinha olhos vivos e um sorriso largo. Era impossível imaginar uma mulher triste com um riso daqueles. O primeiro contato mais direto com o andar de cima aconteceu numa noite chuvosa, quando o prédio inteiro pareceu decidir ranger junto. O vento batia nas janelas, a água escorria pelas laterais, trovões se aproximavam devagar. Elisa estava no sofá, com uma manta nas pernas e um livro aberto no colo, mas os olhos teimavam em voltar para a janela. De repente, um barulho forte no teto, como algo caindo. Logo em seguida, a risada. Não era uma risada de quem achou graça de um vídeo, nem de alguém conversando ao telefone. Era riso de quem se atrapalhou e resolveu rir da própria tragédia. Foi acompanhada de uma exclamação. "Ah, não, de novo não!" Elisa achou graça sem entender nada. Pensou uma planta caída que tinha visto da varanda. Talvez tivesse tombado outra vez. Tentou se concentrar no livro, mas a imagem de um vaso em fuga insistia em ocupar a mente. Minutos depois, alguém tocou a campainha. Ela levou um susto, o coração disparou, o livro quase caiu no chão. Quem poderia ser naquela hora? Ainda chovia forte. Caminhou até a porta, hesitando por um segundo antes de perguntar: "Quem é?" Uma voz respondeu, por trás da porta, com um sorriso audível. "Vizinha, desculpa incomodar, é do andar de cima. Tem um pequeno problema de catástrofe botânica." Elisa piscou, surpresa. O coração tinha reconhecido a risada. Ela girou a chave e abriu a porta devagar. Na sua frente estava uma mulher com os cabelos presos num coque bagunçado, alguns fios escapando para o rosto, camiseta larga com estampa de banda antiga, calça de moletom e um chinelo que parecia ter perdido a guerra há alguns anos. Trazia nas mãos um vaso quebrado, segurando como quem carrega um paciente ferido. O sorriso vinha fácil, os olhos brilhavam, o rosto tinha um quê de juventude teimosa, mesmo trazendo sinais do tempo nos cantinhos. "Oi", disse a desconhecida. "Eu sou a do andar de cima, a do barulho. A que derruba planta, a que ri alto, a que provavelmente já atrapalhou seu silêncio algumas vezes." Elisa ficou um segundo sem voz. A risada tinha rosto. "Oi", respondeu, finalmente, sentindo o rosto esquentar. "Eu sou a do silêncio, a da mudança recente, a que tenta organizar caixas desde que chegou." As duas riram ao mesmo tempo. "Eu sou a Mirella", apresentou-se, ajustando o vaso nos braços. "Eu tenho uma relação complicada com plantas. Acho que elas não são muito fãs da minha coordenação motora." Elisa abriu um pouco mais a porta e apontou para dentro. "Quer entrar um instante? Tá chovendo tanto e o paciente parece em estado grave." Mirella deu um sorriso agradecido. "Eu aceito se você prometer que não vai ligar para o IBAMA por maus tratos à natureza." Entrou, olhando ao redor com curiosidade sincera. "Ainda tá tudo meio bagunçado", Elisa explicou, meio envergonhada. "Cheguei faz pouco tempo." Bagunça de mudança é a única bagunça bonita. Significa que a vida tá recomeçando.
Elisa achou aquela frase bonita demais para uma conversa sobre vaso quebrado. Na cozinha, colocaram o vaso sobre a pia. A planta estava de lado, terra espalhada, um pedaço do barro rachado. Ela caiu da varanda de novo, Mirella explicou, coçando a testa. Essa coitada já passou por cada coisa. A chuva bateu, o vento entrou e lá foi ela pro chão. Aí eu pensei, quem pode me emprestar um pouco de terra, um pouco de cuidado, um pouco de misericórdia botânica? Aí lembrei que você é minha vizinha nova e talvez seja mais organizada que eu. Elisa riu, abrindo a porta de um armário. Misericórdia botânica não sei se tenho, mas terra eu tenho um pouco. Trouxe uns vasos do apartamento antigo. Ainda tô vendo onde vão morar. Enquanto procurava um saco de terra guardado entre as coisas de jardinagem improvisada, sentia o olhar de Mirella passeando pelo ambiente. A vizinha observava as caixas, os livros, as canecas diferentes na bancada. Você gosta de leitura, né? Comentou, apontando com o queixo para a pilha de romances na sala. Trabalho com texto, revisão, essas coisas. Ah, isso explica a cara de quem nota vírgula fora do lugar até em bilhete de geladeira. Mirella brincou. Elisa arregalou os olhos, fingindo indignação. Eu não sou tão chata assim. Não parece chata. Parece atenta, corrigiu Mirella, num tom que não era só brincadeira. A palavra ficou no ar. Atenta. Elisa encontrou o saco de terra e começou a ajudar a ajeitar a planta num vaso provisório. Sabe o nome dela? Perguntou, só por perguntar. Da planta? Mirella pensou por um segundo. Acho que nunca dei nome. Já é a terceira vez que eu quase mato essa coitada. Se eu der nome, vou ficar com mais culpa ainda. Pode escolher um agora, Elisa sugeriu. Mirella inclinou a cabeça, observando o caule fino. Que tal Esperança, já que ela insiste em ficar? Elisa sorriu. Gostei. Esperança combina com o sobrevivente. Trabalharam lado a lado por alguns minutos, em silêncio respectivo. Elisa sentia uma tranquilidade estranha. A presença de Mirella não invadia, apenas existia. A energia dela era leve, quase luminosa. A risada que antes vinha pelo teto, agora estava ali, do lado, pronta para pular a qualquer momento. Eu achava que você fosse mais velha, Mirella comentou de repente. Elisa levantou as sobrancelhas. Mais velha como? Sei lá, pelo jeito organizado como você fecha a porta, pelo horário que o chuveiro liga, pela maneira certinha como os copos estão alinhados no escorredor. Ela enumerou olhando em volta. Achei que fosse uma senhora bem rígida que ia bater na vassoura no teto reclamando do meu barulho. Elisa gargalhou, surpresa com a própria reação. Eu vou fazer 40 esse ano. Acho que não tenho perfil de vassoura ainda. Não mesmo, Mirella disse, olhando para ela com um sorriso mais suave. Você tem perfil de quem está cansada, mas ainda não desistiu. A frase a pegou desprevenida. Elisa, por um segundo, sentiu vontade de chorar sem saber o motivo. Em vez disso, fingiu se ocupar com a planta. E você? Perguntou. Tem quantos anos? 38, Mirella respondeu, sem drama. Não parece, né? Minha risada é meio adolescente, mas minha coluna já é idosa. Elisa riu de novo. Sua risada é bonita. Mirella a encarou, curiosa. Você já tinha notado? Elisa sentiu as bochechas aquecerem. Você ri alto. É difícil não ouvir. Eu espero que não esteja incomodando, Mirella disse séria por um instante. Se estiver, me fala mesmo. Eu tô acostumada a ser o furacão da casa. Às vezes esqueço que tem gente que gosta do mar calmo. Elisa pensou naqueles últimos dias, na forma como, sem perceber, esperava ouvir aquela risada. Não incomoda, disse, devagar. Na verdade, acho que torna o dia menos silencioso. Mirella abriu um sorriso feliz, daqueles que são resposta e gratidão ao mesmo tempo. Então tá bom. Sempre que eu rir, vou pensar que tô mandando uma notificação de você não tá sozinha aí embaixo. Elisa não respondeu imediatamente, mas por dentro, alguma coisa se ajeitou, como planta recém-colocada em terra nova.
Quando a chuva diminuiu, Mirella se preparou para voltar para o andar de cima. Muito obrigada pelo resgate de esperança, disse, pegando o vaso já remendado. Prometo tentar não derrubá-la pela 4ª vez, mas não garanto nada. Eu tropeço na própria sombra? Elisa a acompanhou até a porta. Se precisar de ajuda, pode chamar. Cuidado com o que você oferece, vizinha, Mirella avisou, num tom meio brincalhão, meio sério. Eu sou do tipo que aceita. Antes de sair, olhou mais uma vez ao redor. Sua casa tem cara de lugar que vai ficar bonito quando tudo estiver no lugar. Eu espero que sim. Eu também, Mirella devolveu, olhando diretamente para ela. A porta se fechou devagar. Elisa ficou parada por alguns segundos, ouvindo os passos subindo a escada, o chiado leve do corredor, o barulho da chave girando lá em cima. Depois, o silêncio voltou a encher o apartamento. Ou quase. Porque dentro do peito de Elisa, algo tinha começado a falar. Os dias que se seguiram foram diferentes. O prédio continuava o mesmo, com a rotina dos moradores, o vai e vem de gente desconhecida, o ruído ocasional de obras em algum lugar, mas Elisa já não vivia ali como mera hóspede do acaso. Agora havia um ponto de luz no andar de cima. De manhã, enquanto passava ao café, às vezes escutava a Mirella cantar uma música antiga, desafinada, mas empolgada. À tarde, ouviu uma vez uma gargalhada tão alta que acabou rindo junto, desligando o computador por alguns segundos só para aproveitar aquele som. Numa terça-feira, encontrou um pequeno bilhete por baixo da porta. A letra era inclinada, redonda, dessas que parecem sorrir. Vizinha, obrigada pela ajuda com esperança. Ela sobreviveu. Eu também. Se um dia quiser subir para um café, o andar de cima está aberto. Mirella. Elisa pegou o papel entre os dedos, sentindo uma pontada estranha no estômago. Não era medo. Não era só timidez. Era o reconhecimento de que aquele convite levava a algum lugar que ela ainda não sabia qual era. Colocou o bilhete na porta da geladeira, preso por um ímã antigo, e ficou encarando aquilo por mais tempo do que gostaria de admitir. Subir ou não subir? Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, a resposta viria. Por enquanto, preferiu fazer o que fazia de melhor. Observar, escutar, guardar. Só que pela primeira vez em muito tempo, observar já não parecia suficiente. O andar de cima tinha ganhado cor, cheiro, som e um nome: Mirella. Elisa não sabia ainda, mas aquela risada que atravessava o teto não ia mais sair da sua vida tão cedo. Porque tem encontros que começam pela voz, continuam pelo cuidado e, muito antes de qualquer toque, já escolheram um lugar para morar dentro da gente. No caso dela, esse lugar ficava no peito. Um pouco acima da linha da dúvida, um pouco abaixo da linha do medo. Bem no meio. Exatamente onde o coração costuma recomeçar. Na noite em que recebeu o bilhete de Mirella, Elisa não conseguiu dormir. O prédio estava silencioso demais. O vento soprava entre as janelas e o relógio fazia um tic-tac incômodo. A cada vez que fechava os olhos, via o papel colado na geladeira, a letra arredondada, a assinatura cheia de vida. Se um dia quiser subir para um café. Ela lia, relia, memorizava. Havia algo naquele convite que parecia prometer mais do que cafeína. Prometia companhia, prometia chance, prometia mudança. E mudança, para alguém que ainda estava organizando caixas, era quase um susto. Pela manhã, o bilhete parecia ainda mais luminoso que na noite anterior. Elisa preparou o café, abriu a janela, respirou o ar que entrava devagar, cheirando a rua molhada por uma chuva recente. A cidade começava a acordar com buzinas distantes e vozes no ponto de ônibus. Enquanto colocava 2 torradas no prato, ouviu passos no andar de cima.
Depois, o som de algo batendo, talvez uma gaveta. E então, a risada. Um riso curto, mas cheio, como quem descobriu algo divertido sozinha. Elisa apertou a xícara entre os dedos, tentando conter o sorriso que veio naturalmente. Era quase estranho como aquela risada já fazia parte da rotina. Ela nunca tinha vivido isso com uma desconhecida, sentir que alguém presente apenas pela voz conseguia tornar um ambiente menos vazio. No meio da manhã, ainda perdida entre prazos e revisões, ouviu o toque da campainha. O coração quase deu um pulo. Ela passou a mão nos cabelos, ajeitou a blusa e caminhou até a porta. Quando abriu, viu Mirella com uma expressão quase culpada e um pote de vidro nas mãos. "Oi, vizinha do silêncio", ela disse, levantando o pote como se fosse um troféu. "Eu fiz bolo e exagerei na dose, aí pensei, quem pode me salvar de comer isso tudo sozinha?" Ela sorriu, encantada sem disfarce. "Depende. O bolo é bom?" "É ótimo", Mirella garantiu, animada. "Pelo menos é o que eu digo para mim mesma quando não quero admitir derrota." Elisa deu uma risada suave. "Quer entrar?" "Só se você não tiver alergia à conversa demais", Mirella avisou, entrando com a energia de quem preenche o ambiente sem esforço. Elisa a conduziu até a cozinha, onde deixou o bolo sobre o balcão. Mirella olhou em volta, admirada. "Sua casa já tá com mais cara de lar. As caixas diminuíram." "Tô tentando criar coragem para terminar a batalha final, mas sempre aparece algum texto para revisar, ou alguma louça para lavar, ou algum bolo sendo oferecido por uma vizinha. Eu sou ótima desculpa para a procrastinação", Mirella admitiu, pegando uma xícara. "Quer café? Ou chá? Ou água com gás? Eu aceito qualquer coisa exceto suco verde." Elisa riu, pegando as canecas. "Café. É o que eu tenho de mais confiável no momento." "Bom, então vamos de café." Mirella encostou no balcão, cruzando os braços com naturalidade. "Você pensou no meu convite?" A pergunta veio simples, sem pressão, mas o impacto foi profundo. Elisa respirou. "Pensei", confessou. "Ainda estou pensando." Mirella sorriu de um jeito compreensivo. "Eu sei. Não precisa ter pressa. Subir um andar pode ser uma viagem enorme dependendo do dia." Elisa olhou surpresa. Aquele era um tipo de entendimento que ela não costumava receber. "Você fala como se me conhecesse", ela mencionou. "Eu não a conheço, mas percebo. E perceber às vezes é até mais íntimo do que conhecer." Elisa ficou em silêncio, tentando processar a delicadeza daquela frase. Quando Mirella falava, parecia que deixava pequenas flores no ar. Frases fofas, leves, inesperadas, cada uma deixando um traço doce. Elas comeram o bolo, que para alívio de Mirella estava realmente ótimo, e conversaram como se já se conhecessem há meses, talvez anos. Falaram de música, de séries antigas, de livros favoritos. Elisa descobriu que Mirella colecionava vinis antigos, tinha uma prateleira cheia de plantas que cuidava mais com fé do que com técnica, e dormia tarde porque amava ouvir a cidade silenciar aos poucos. Mirella, por sua vez, descobriu que Elisa gostava de caminhadas quietas, tinha mania de alinhar as canecas no armário e amava palavras longas que ninguém usava, como entremeio, que Elisa confessou guardar como uma palavra de estimação. "Você é bonita falando", Mirella disse em certo momento, inclinando a cabeça. Elisa, totalmente pega de surpresa, quase engasgou. Como assim?" "Assim mesmo. Você fala como se tivesse cuidado com cada detalhe", explicou Mirella. "É bonito de ouvir." Elisa ficou ruborizada. Não era acostumada a receber elogios tão diretos. "Você fala como se iluminasse o lugar", ela rebateu, com uma coragem que não sabia que tinha. Mirella abriu um sorriso enorme, os olhos brilhando como o farol. "Que bom, vizinha! Iluminar é meu passatempo favorito."
Horas depois, quando Mirella voltou para o andar de cima, depois de insistir para levar um pedaço do bolo junto, para evitar que eu coma a travessa inteira às 3 da manhã, Elisa percebeu que o apartamento parecia diferente. Mais vivo, mais quente, mais habitado. Era impressionante como alguém podia entrar e mudar a atmosfera inteira, sem fazer esforço. Decidiu, depois de muito hesitar, que subiria com o café no dia seguinte. Sentiu que continuar esperando seria como recusar um presente embrulhado com fita bonita. Ela só não sabia se teria coragem quando chegasse a hora. O dia seguinte amanheceu com sol, mas o ar carregava um leve cheiro de chuva guardada. Elisa acordou mais cedo que o normal, tomou banho devagar, escolheu uma roupa confortável e ficou olhando para a porta como se ela fosse uma espécie de portal mágico. No andar de cima, ouviu passos, depois uma música animada, depois a risada, curta, leve, como se fosse um ensaio para o dia. Elisa inspirou fundo. Pegou a caneca. Subir ou não subir? Deu o primeiro passo. E foi aí que o destino resolveu brincar com ela. Quando chegou ao segundo andar, antes de criar coragem para tocar a campainha, ouviu uma voz atrás dela. Vizinha? Perguntou Mirella, segurando 2 sacolas de compras e olhando para Elisa com surpresa alegre. Você tá vindo me ver? Elisa travou, sem saber o que fazer com as mãos. Eu pensei em café, ela murmurou, quase inaudível. Mirella abriu um sorriso tão lindo, tão luminoso, tão cheio de gratidão espontânea, que Elisa achou que precisava se segurar na parede para não derreter. Então vem, disse Mirella, abrindo a porta com o pé porque as mãos estavam ocupadas. Hoje o café é meu, mas prometo não derramar em ninguém, pelo menos não de propósito. O apartamento de Mirella era exatamente como a risada dela, cheio de vida. Plantas por todos os lados, algumas sobrevivendo bravamente, outras parecendo prestes a pedir socorro. Uma estante de vinis organizada por cor, quadros tortos na parede, um sofá amarelo com mantas coloridas e uma luz natural que entrava generosa pela varanda. Bem-vinda ao caos organizado, Mirella anunciou largando as sacolas sobre a mesa. Finge que tá tudo arrumado. Meu estilo de decoração é coloquei onde deu. Elisa riu. Achei acolhedor. Parece casa de gente que vive. Pois aqui vivem plantas, música e minha risada. Mas agora tem visita especial. Mirella piscou, indo para a cozinha. Elisa ficou observando a sala. Os detalhes pequenos, a pilha de livros no chão, a foto de Mirella abraçando uma senhora que parecia sua mãe, os potes de vidro com biscoitos, a luminária em forma de estrela. Era um lar que sorria. No canto da varanda, viu Esperança, agora firme, plantada num vaso maior, com uma fita amarrada na base. Ela tá bem, Elisa comentou. Tá? Mirella respondeu orgulhosa. Talvez porque agora ela saiba que tem 2 pessoas torcendo por ela. Elisa sorriu para a planta como se ela de fato pudesse entender. Mirella voltou da cozinha com 2 xícaras fumegantes. Café passado na hora, prometo que tá bom, ela disse, estendendo uma caneca para Elisa. As mãos se tocaram por 1 segundo. Aquele segundo durou muito mais do que deveria. Apenas um leve roçar de dedos, mas Elisa sentiu o corpo inteiro registrando, memorizando, guardando. Mirella percebeu, porque os olhos dela também mudaram um pouco. Não de forma invasiva, mas de forma silenciosa, como quem entende quando algo acontece entre 2 pessoas sem nenhuma palavra. As 2 sentaram no sofá amarelo, de frente uma para outra. Eu fico feliz que você tenha vindo. Achei que podia te assustar. Não me assusta. Só me tira da zona de conforto. Mirella riu com doçura. E então estamos quites. Você também me tira da minha. Elisa não entendeu. Eu? Mas você parece tão solta, tão à vontade com tudo. Pareço, mas nem sempre estou.
Às vezes eu uso a risada para espantar meus próprios medos, tipo o espantalho emocional. Elisa encarou, surpresa. Mirella não tinha cara de quem escondia medo nenhum. Era pura luz, pura energia, pura facilidade. Eu achei que você fosse uma pessoa resolvida, Mirella completou, bem-humorada. Não sou. Sou só uma pessoa que quando tem medo faz piada. É meu jeito de não desabar. Elisa ficou em silêncio por alguns instantes. Eu faço o contrário, confessou. Quando tenho medo, eu silencio, me encolho. As duas se olharam. A sala parecia menor. O mundo parecia caber ali. Então talvez a gente seja um bom equilíbrio, disse Mirella. Eu rio e você respira, e talvez isso dê certo. Elisa baixou o olhar, tímida, mas sorrindo. Talvez, concordou. A tarde passou como se fosse um domingo preguiçoso. Mirella colocou um vinil para tocar, uma música antiga que Elisa não conhecia, mas gostou, e as duas conversaram por horas. Mirella contou histórias de quando fez mochilão sozinha, do emprego numa loja de discos, da fase em que tentou aprender violão e desistiu na terceira semana. Elisa falou sobre livros, sobre a sensação de morar num prédio cheio de desconhecidos, sobre a dificuldade que tinha em confiar em alguém. Confiança é um bicho estranho, Mirella comentou, deitada de lado no sofá. Ela demora para vir, e quando vem parece que chega com mala e tudo. Você confia fácil? Elisa perguntou. Não, mas eu sinto fácil, é diferente. Sente o quê? Quando uma pessoa me faz bem, ela concluiu olhando diretamente para Elisa. O ar ficou mais denso. As palavras pareciam flutuar entre elas, prestes a cair sobre o sofá, sobre o café, sobre a planta na varanda. Elisa desviou o olhar, mas não de vergonha, de medo. Um medo leve, quase bonito. Medo de se permitir sentir outra vez. Mirella percebeu e não forçou nada. Mudou de assunto com delicadeza, como quem sabe que sentimentos também precisam de espaço. Quando Elisa desceu de volta ao andar de baixo, algumas horas depois, sentia que algo nela tinha mudado de lugar, como um móvel que, quando reposicionado, faz a sala parecer maior. Havia leveza nos passos e calor nas mãos. E pela primeira vez desde a mudança, ela se sentia pertencendo a algum lugar, ou a alguém. Naquela noite, ficou deitada na cama, olhando o teto. O teto que até então tinha sido só teto. Agora era um caminho para Mirella. E quando finalmente pegou no sono, sonhou com risadas, que vinham não de cima, mas de dentro. Nos dias seguintes, a dinâmica entre elas mudou de forma sutil e linda. Mirella deixava bilhetes engraçados na porta de Elisa. Vizinha, reguei a esperança, ela mandou agradecimentos. Se ouvir barulho hoje, fui eu, tentando dançar frevo. Desculpa. Fiz brownie, quer? E Elisa respondia, às vezes com desenhos toscos, às vezes com frases tímidas. Brownie sempre. Esperança parece boa em sobreviver. Seu frevo foi criativo. Cada bilhete era um fio sendo puxado, uma aproximação suave, um convite silencioso. E quando menos percebeu, Elisa estava subindo o andar de cima com a naturalidade de quem já fazia parte daquele espaço há muito tempo. O que nenhuma das duas sabia era que a cidade estava prestes a lhes dar uma noite inesquecível. O apagão. Aquele que deixaria o prédio inteiro às escuras. Aquele que faria Mirella bater a porta de Elisa com 2 lanternas. Aquele que transformaria risadas em confidências e confidências em algo mais. Elisa estava revisando um texto longo, cheio de notas confusas, quando a luz piscou pela terceira vez. Primeiro, um tremelique tímido. Depois, uma queda curta. Depois, o silêncio que vem junto com o escuro. Um tipo de silêncio que parece respirar no lugar do prédio inteiro. Ela tirou os fones de ouvido devagar, como se o simples ato pudesse trazer a energia de volta. Mas tudo permanecia parado. A geladeira deixou de ronronar, o ventilador cessou o movimento, a luminária sobre a mesa apagou sem cerimônia. Não, murmurou Elisa, olhando ao redor como se a sala pudesse se explicar. A cidade inteira parecia ter sido mergulhada em tinta preta. Só a lua, lá longe, brincava de iluminar o que conseguia alcançar.
O prédio estava tão quieto que era possível ouvir até o barulho do próprio pulso. Ela caminhou até a varanda. Lá fora, janelas apagadas faziam o prédio parecer outro, um gigante adormecido, sem testemunhas. Algumas pessoas usavam lanternas de celular. Outras estavam no corredor, conversando em voz baixa. O ar tinha cheiro de noite molhada, como se fosse promessa de chuva próxima. Ela voltou para dentro, procurando a lanterna que deixava guardada na gaveta da cozinha. Estava procurando às cegas quando ouviu um barulho no corredor. 3 batidas leves. Depois, a voz que ela reconheceria até no meio de um vendaval. Vizinha, é você aí? O coração de Elisa deu um salto pequeno, tímido, mas verdadeiro. Ela foi até a porta, abriu devagar, e a claridade de 2 lanternas a atingiu como 2 sóis improvisados. Mirella estava ali, segurando as lanternas como quem segura entradas para um espetáculo. O rosto dela brilhava, mesmo no escuro. Os cabelos estavam presos num coque caótico, com alguns fios iluminados pelo feixe de luz. O sorriso era grande, mas não exagerado, só acolhedor. Eu sabia que você ia estar no escuro tentando achar aquela gaveta cheia de coisas aleatórias, brincou Mirella. Então vim socorrer, antes que você derrubasse outra panela no pé. Elisa sorriu, mesmo tentando disfarçar a alegria. Como você sabe que eu derrubei uma panela? Mirella ergueu uma sobrancelha. Porque dá para ouvir você falando ai lá do 2º andar, vizinha. As duas riram e por alguns segundos o corredor parecia mais iluminado só pelo som. Trouxe reforços, Mirella disse, levantando as lanternas. Uma para você, uma para mim. Ou as 2 para mim, porque eu gosto de drama. Eu aceito uma, Elisa respondeu, pegando a lanterna. Os dedos se tocaram. De novo. E de novo durou mais do que precisava. Quer subir? Perguntou Mirella com uma naturalidade tão espontânea que parecia destino. A luz deve demorar para voltar. Lá em casa tem vela, café que dá para esquentar no fogão e uma playlist que sobrevive até sem energia. Elisa hesitou por exatamente meio segundo. Quero. E assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ela seguiu Mirella pelos degraus, iluminando o caminho com a lanterna. O prédio inteiro parecia respirar devagar. O som dos passos ecoava no concreto. Era um silêncio bom, acompanhado. Um silêncio compartilhado. E silêncio compartilhado nunca é vazio. Mirella abriu a porta com cuidado. O apartamento dela estava à meia luz. Algumas velas acesas espalhavam um brilho quente pela sala. A sombra das plantas dançava nas paredes. O sofá amarelo parecia mais macio. A varanda mandava uma brisa suave que fazia as fitas penduradas numa das plantas balançarem devagar. Que clima! Elisa murmurou encantada. Mirella riu. Eu sei criar cenários. Se fosse em outra vida eu seria diretora de cinema ou especialista em apagar a luz dos outros prédios para criar momentos dramáticos. Você é um pouco dramática, Elisa admitiu. Eu? Mirella colocou a mão no peito, fingindo ofensa. Imagina, eu sou discreta como um trovão. Elisa gargalhou e a risada dela misturou-se com a luz das velas, criando algo tão suave que parecia música. Senta, disse Mirella, apontando para o sofá. Vou fazer café no fogão. E, por favor, tenta não rir do meu jeito de acender fósforo. Eu tenho medo desde criança. Elisa se acomodou. O sofá era confortável e tinha cheiro de casa habitada, cheiro de rotina, de gente que canta enquanto cozinha, de vida que se derrama pelos cantos. Mirella abriu a janela da cozinha para a fumaça sair, e o som da chuva começando lá fora criou um fundo perfeito. Eliva observava tudo com um brilho nos olhos que não sabia esconder, talvez não quisesse esconder. Quando Mirella voltou com 2 canecas, sentou-se tão perto que a perna delas quase se encostou. Quase. E no quase morava uma tensão linda. Sabe, começou Mirella soprando o café, eu gosto de apagões. Elisa riu. Quem é que gosta de apagão? Eu, Mirella respondeu sem hesitação. Apagão é desculpa para olhar para o escuro sem precisar justificar.
A cidade cala, o prédio se recolhe, o tempo desacelera, todo mundo fica meio vulnerável, e eu acho vulnerabilidade bonita. Elisa ficou em silêncio, prestando atenção em cada palavra. Você não tem medo? Perguntou. Mirella balançou a cabeça. Não, medo eu tenho de outras coisas, de perder pessoas boas, de não ser suficiente para quem eu amo, de guardar sentimentos demais, mas do escuro, não. O escuro me deixa sincera. Elisa sentiu algo dentro dela se abrir um pouco, como se alguém tivesse puxando as cortinas de um quarto que ficou tempo demais fechado. E você? Mirella perguntou. Do que tem medo, vizinha? Elisa olhou para a borda da caneca. De sentir muito, confessou a voz baixa, e depois perder. Mirella respirou fundo. A brisa entrou pela janela e fez uma vela dançar. Sentir muito é coragem, ela disse. Perder é humano, mas sentir é escolha. E quando a gente sente, mesmo que doa depois, vale a pena. Elisa levantou o olhar. Os olhos de Mirella eram castanhos e iluminados pelas velas. Pareciam guardar histórias, quedas, risadas, tempestades e uma paz rara. Eu acho que você sente muito, Mirella completou, só que com medo de admitir. Elisa sorriu, triste e bonita ao mesmo tempo. Você percebe tudo. Quando eu gosto de alguém, Mirella explicou, num tom tão simples quanto respirar. Eu percebo tudo. A frase caiu entre elas como uma gota de chuva que anuncia a tempestade. O coração de Elisa bateu mais forte. Ela não sabia onde olhar, porque tudo em Mirella parecia íntimo demais. A mão dela sobre o sofá, o ombro inclinando levemente, a respiração profunda e calma, e aquele sorriso que parecia feito só para Elisa. Quer ouvir música? Mirella sugeriu, quebrando a tensão com delicadeza. Tem uma playlist especial para apagões. Elisa riu. Claro que tem. Claro que tenho, Mirella confirmou. Só mulher organizada emocionalmente. Ela pegou uma caixinha de som portátil e ligou. Uma música suave, com violão e voz feminina, preencheu o ambiente com um calor que parecia abraçar. Essa música, Elisa murmurou, é linda. Eu sei, disse Mirella. Me lembra você. Elisa engoliu seco. Por quê? Porque é suave, mas profunda. Calmaria por fora, maremoto por dentro. Elisa não conseguia desviar o olhar. Aquilo era mais que elogio. Era exposição. Era declaração sem nome. É estranho. Ela começou, baixinho. Você fala como se olhasse para dentro de mim. Talvez eu olhe. Mirella respondeu. Desde o dia que ouvi seu silêncio pela primeira vez. Silêncio. Que palavra forte para alguém que ri alto. Como assim? Elisa perguntou. O seu silêncio não é vazio. Ele tem forma, ele tem cheiro, ele tem peso e tem história. Quando você fica quieta, parece que está dizendo coisas que não sabe como dizer. Elisa sentiu um arrepio percorrer os braços. Você me assusta um pouco quando fala assim, ela confessou com honestidade bonita. E você me acalma quando olha assim, Mirella devolveu. As duas ficaram ali, de frente uma para outra, a música preenchendo o quarto inteiro de uma serenidade profunda. A chuva aumentou, o vento soprou mais forte, as velas tremeram, e mesmo assim, dentro daquela sala, tudo parecia quente. Quer ir para a varanda? Mirella perguntou. A chuva tá tão bonita hoje. Elisa assentiu. Na varanda, a cidade estava completamente apagada. Alguns postes ainda tentavam acender, mas falhavam. Os prédios eram sombras, a rua era um rio escuro, mas o céu estava aceso. As nuvens refletiam a luz distante, criando um brilho suave. É estranho, Elisa sussurrou. Parece que a cidade respirou fundo e disse: descansa. É isso que eu amo nos apagões.
Eles dão pausa. E às vezes, a gente precisa de pausa para sentir o que não deixa sentir no claro. Elisa virou o rosto devagarzinho. Mirella também virou. Os rostos ficaram perto demais para ignorar, mas longe demais para tocar. O silêncio ficou tão denso que parecia música. Elisa, Mirella começou num sussurro quente. Eu não quero te assustar, mas eu gosto, muito, de estar com você. Elisa sentiu os olhos arderem. Não era tristeza, era reconhecimento. Eu também gosto de estar com você, foi dito. E foi lindo. A chuva engrossou, trovões romperam o céu e um clarão iluminou o prédio por um segundo inteiro. No susto, Elisa segurou a mão de Mirella. Foi instinto, foi reflexo, foi proteção. Mirella apertou de volta sem pensar, como se estivesse esperando por aquele toque há semanas. As mãos permaneceram unidas, quentes, firmes, conectadas. A luz acabou de vez, mas entre elas duas, algo acendeu. Elisa, Mirella murmurou, aproximando o rosto. Eu não quero te assustar, mas posso chegar perto? Elisa respirou fundo, fechou os olhos, abriu novamente. Pode chegar. Mirella deu um passo suave, depois outro. A testa encostou devagar na dela. Foi um toque simples, mas carregado como chuva que cai depois de meses secos. Elisa sentiu o mundo inteiro ficar pequeno, cabendo entre aquele contato de pele. Era isso. Era esse o ponto exato em que o coração recomeçava. Mirella sorriu, quase num sopro. Eu não vou te beijar agora. Não é hora. Mas eu queria que você soubesse que, se eu pudesse escolher um lugar para estar neste apagão, seria aqui, com você. Elisa fechou os olhos. Eu também escolheria você. O trovão rugiu novamente, mas já não assustava. A mão de Mirella ainda segurava a sua, a testa ainda tocava a dela. O mundo ainda estava apagado, mas as duas estavam acesas, e seria impossível apagar agora. Quando Elisa acordou na manhã seguinte ao apagão, a primeira coisa que sentiu foi uma ausência luminosa. Não no quarto, que agora recebia a luz suave do sol filtrada pela cortina fina, mas dentro do peito. Era uma espécie de vazio cheio, um espaço recém-aberto que guardava a memória do toque de Mirella. A testa encostada na dela, a mão firme segurando a sua. A respiração quente, lenta, perto demais para ser esquecimento. Elisa virou na cama, procurando entender se aquilo tinha acontecido mesmo, ou se tinha sido criação do escuro, da chuva, das velas, da vulnerabilidade que a noite desencadeou. Mas quando viu o bilhete preso na geladeira, aquele que Mirella tinha deixado dias antes, a memória voltou inteira, completa, indiscutível. Sim, tinha acontecido. Cada detalhe, cada respiração, cada quase. Ela levantou devagar, caminhou pela sala, ainda silenciosa, e fez café. O cheiro tomou espaço e trouxe calma. Mas não era o café que ela queria naquele momento. Era a voz de Mirella, a risada, o jeito expansivo, iluminado, generoso de existir. Enquanto mexia o açúcar na xícara, ouviu um som vindo do andar de cima. Não era barulho de planta caindo, nem música animada. Era passos. E então, a risada. Curta, baixinha, mas ainda assim a mesma risada que já morava no coração dela. Elisa sorriu para a própria xícara, como quem confessa algo sem palavras. Estava perdida e, pela primeira vez em anos, estava feliz por estar. O dia passou devagar. Elisa revisou textos, lavou a louça, arrumou uma prateleira de livros, tentou se distrair com pequenas tarefas que antes bastavam para preenchê-la. Mas naquele dia, todas as tarefas pareciam pequenas demais para conter o que sentia. À tarde, a campainha tocou.
Elisa respirou fundo e abriu. Mirella estava ali. Cabelo solto, ligeiramente bagunçado. Blusa simples, jeans. Um sorriso que não precisava de tradução. E nas mãos, uma sacola. Trouxe café da padaria, ela disse, erguendo a sacola como se fosse algo valioso. Porque eu pensei, se ela não descer, eu subo, e aqui estou. Eles abriu espaço para ela entrar. Mirella entrou como quem conhece a casa, mas respeita o território. Observou o ambiente com atenção, como se estivesse lendo sinais invisíveis, e então colocou a sacola sobre a mesa. Eu não consegui parar de pensar na noite de ontem. A cidade apagada, você do meu lado, a chuva, parecia cena de filme. Eu também pensei muito, Elisa respondeu, sincera, quase tímida, mas firme. Mirella aproximou-se devagar. Eu não costumo ser cuidadosa assim, ela confessou. Mas com você, não sei. Sinto que se eu falar alto demais, posso quebrar alguma coisa, ou assustar você, ou atropelar seu tempo. A expressão de Elisa suavizou. Você não assusta, ela disse. Só me atravessa às vezes. Mirella sorriu, um sorriso cheio de afeto. E isso é bom ou ruim? Elisa respirou fundo. Eu ainda estou entendendo, admitiu. Mas acho que é bom. Havia verdade ali. Uma verdade delicada, mas inteira. Mirella sentou, como aceitando um tesouro entregue com cuidado. Então tá, ela disse. Eu posso atravessar devagar. Sentaram-se à mesa. Mirella tirou da sacola 2 fatias de bolo, 2 pães de queijo, um croissant, um biscoito amanteigado e um pão doce que parecia sorrir para elas. Eu não sabia do que você gostava, então trouxe um pouco de tudo. Errar com carboidrato é quase impossível. Elisa riu, pegando um pedaço de bolo. Você pensa em tudo. Só quando eu gosto, Mirella disse sem rodeios. Elisa olhou para o bolo, mas não enxergou o bolo. Enxergou o peso daquela frase. Enxergou o que ela significava. E você, Mirella continuou, encostando o cotovelo na mesa, o que faz quando gosta? Elisa levantou o olhar devagar, como se estivesse abrindo um livro antigo. Eu me aproximo, ela disse pela primeira vez sem medo das próprias palavras. Não rápido, não de um jeito que assuste, mas eu me aproximo. Mirella encostou o rosto na palma da mão, observando Elisa como se estivesse descobrindo nova definição de beleza. Então, você está se aproximando agora. Elisa respirou. Tô. O silêncio que seguiu não era desconfortável. Era cheio de significados, como se cada respiração fosse uma carta sendo escrita, como se cada movimento fosse um pequeno sim. Depois do café, Mirella se levantou e começou a olhar os livros na estante. Você tem gosto excelente, ela disse, puxando um romance delicadamente. E organização também, sério, eu nunca vi livros tão alinhados. Elisa sorriu, ainda sem acreditar no prazer de observar Mirella caminhando pela sala. Manias, ela disse. Manias fofas, Mirella corrigiu. Manias úteis. Manias suas, Mirella completou, passando o dedo pela lombada dos livros como se tocasse algo sagrado. Elisa sentiu o peito vibrar. Era isso. Era exatamente isso. Mirella conseguia transformar qualquer coisa simples em poesia. Não porque forçava, mas porque ela enxergava com profundidade. Enxergava Elisa com profundidade. O fim da tarde trouxe uma brisa fresca pela janela. O sol filtrado começava a colorir as paredes com tons dourados. O apartamento parecia feito de luz suave. Quer ir para a varanda? Elisa sugeriu. Mirella sorriu. Sempre. Saíram juntas. Ficaram encostadas no parapeito observando o movimento lá embaixo. Pessoas indo e vindo, cachorros passeando, crianças brincando. Vidas passando em looping.
A cidade parece mais lenta hoje, Elisa comentou. A cidade ficou com inveja da nossa noite, Mirella brincou, tentando imitar a mesma calma. Elisa sorriu. Foi uma noite bonita. Foi, Mirella confirmou. Mais séria. Foi mesmo. O silêncio veio suave e confortável, até que Mirella respirou fundo, virou o corpo de frente para Elisa e encostou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Um gesto simples, mas íntimo, profundo. Um gesto que dizia sem dizer: eu te vejo. Elisa fechou os olhos por um instante, sentindo o toque leve, o calor dos dedos, o cuidado que cabia ali. Quando abriu os olhos, encontrou Mirella mais perto do que antes. Você tá tremendo, Mirella sussurrou. Não é de medo, Elisa respondeu. De quê, então? De sentir, ela disse, sincera. Mirella aproximou-se devagar, sempre devagar, como havia prometido. Eu posso te tocar? Ela perguntou com a voz mais baixa que tinha usado. Elisa assentiu. Mirella tocou seu rosto com as duas mãos, com delicadeza que parecia ter sido treinada há anos. O polegar dela traçou um caminho suave perto da boca de Elisa, como se estivesse desenhando o contorno de algo precioso. Você é tão bonita de perto, Mirella sussurrou. E tão corajosa, mesmo tremendo. Elisa sentiu um sorriso inseguro escapar. Você me deixa assim. E eu quero te deixar assim, Mirella respondeu, aproximando a testa da dela. Mas só se for leve. Só se for bom. Só se for no seu tempo. Elisa respirou fundo, como quem toma coragem para atravessar uma ponte. É bom, ela disse. É muito bom. Mirella sorriu. E então, pela primeira vez, as mãos que seguravam o rosto de Elisa desceram devagar, encontrando as mãos dela. Entrelaçaram os dedos com cuidado, como quem amarra promessa. As duas ficaram ali, mãos unidas, respirações alinhadas, corações quase sincronizados. O silêncio não mais estava apagado, mas elas estavam, acesas, e isso era o que importava. Passaram um bom tempo na varanda. Conversaram sobre coisas pequenas, comida favorita, loucuras que já fizeram, medos bobos, mas por trás de cada frase banal havia algo grande, um fio sendo puxado, uma entrega acontecendo em camadas. Quando começou a anoitecer, a luz da sala refletia na varanda, dando às duas um brilho suave. Mirella segurou as mãos de Elisa novamente. Eu senti falta de você hoje, ela disse. Elisa arregalou os olhos, surpresa e tocada. Mas você me viu agora há pouco. Eu sei, Mirella riu. Foi tempo suficiente para sentir falta. Elisa sentiu o peito aquecer. Eu também senti, ela confessou. O dia estava estranho sem você. Os olhos de Mirella ficaram ainda mais expressivos. Então a gente combina, ela disse. Quando uma sente falta, fala. O mundo já tem silêncio demais onde deveria ter verdade. Elisa assentiu, emocionada. Eu falo, prometeu. Eu tento falar, pelo menos. E eu escuto, sempre. A noite caiu. A varanda ficou mais escura, mas não fria. A brisa tocava a pele das duas como se fosse parte da conversa. Mirella se aproximou novamente, olhando para Elisa com uma calma profunda. Eu quero te beijar, ela confessou com a voz suave. Mas só se você quiser também. Elisa respirou fundo, muito fundo, e sentiu algo dentro dela, algo bonito, frágil, mas verdadeiro, se abrir como flor recebendo luz. Eu quero, ela disse, firme, mesmo tremendo. Mirella sorriu com os olhos, e então, com a mesma lentidão cuidadosa que mar toca a areia, aproximou o rosto, o nariz roçou o de Elisa primeiro, depois a boca encontrou a dela.
Um beijo suave, doce, leve, mas intenso, de um jeito que não precisa de força para marcar. Foi um beijo que parecia dizer, eu te escolho. E Elisa respondeu com outro beijo que dizia, eu também. Nenhuma delas tinha pressa. O mundo podia esquecer de girar. Ali, naquele pedaço de varanda, tudo o que existia estava nos lábios encostados, nas mãos unidas, no peito pulsando ao mesmo tempo. Quando se separaram devagar, Mirella manteve o rosto colado ao dela. Você beija como quem revela, ela sussurrou. E você beija como quem entende. Elisa respondeu. As duas sorriram. Um sorriso de quem encontrou um lugar para ficar. A noite seguiu calma. Mirella fez chá. Elisa cortou algumas frutas. Sentaram no sofá amarelo, assistiram à luz das velas tremelugiarem, conversaram sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Era a intimidade dos começos, aquela que não invade, mas acolhe. Em certo momento, Elisa encostou a cabeça no ombro de Mirella, sem pedir, sem planejar. Apenas aconteceu. Mirella passou o braço por trás dela e a aproximou ainda mais. Você fica bonita assim, ela disse baixinho. E eu fico tranquila assim, ela respondeu num sussurro sincero. As duas ficaram abraçadas, sentindo a respiração uma da outra, ouvindo o silêncio da noite e a música baixinha no fundo. Nada faltava, nada sobrava. Estavam completas ali. Quando chegou a hora de Mirella subir, as duas ficaram de pé na porta por alguns segundos. Obrigada por hoje, Elisa disse. Obrigada por ontem também, Mirella respondeu, com um sorriso que parecia abraço. Elas se olharam por mais alguns instantes e a vontade de beijar de novo veio, suave, clara, inevitável. Então beijaram. Um beijo terno, lento, como última nota de uma música bonita. Boa noite, Elisa, Mirella sussurrou. Boa noite, Mirella. Mirella subiu a escada devagar, olhando para trás 2 vezes, sorrindo como se carregasse segredo. Elisa fechou a porta devagar, encostou as costas nela e respirou fundo. Estava apaixonada. Devagar, bonito, com cuidado, mas estava. E a cidade podia acender ou apagar quantas vezes quisesse, porque agora, dentro dela, a luz tinha voltado e tinha nome: Mirella. Se essa história tocou o seu coração, amiga, deixa seu comentário, curte esse vídeo e compartilha com outras mulheres que também merecem viver amores bonitos. E não esquece de se inscrever aqui no Contos Sáficos, onde toda mulher pode amar em paz.